Na manhã da entrevista mais importante da minha vida, eu só tinha certeza de uma coisa: a vaga já era minha. O meu currículo era o melhor entre todos os candidatos. 2 faculdades, MBA, inglês fluente e experiências internacionais. Eu tinha estudado cada detalhe daquela empresa, treinado cada resposta e ensaiado cada gesto. Mas o que eu não imaginava era que a entrevista já havia começado e não era na sala da psicóloga. A história de hoje é do André. O nome dele não importa agora. O que importa é quem ele era naquele dia. Ele estava tentando uma vaga em uma multinacional grande, empresa conhecida, onde todo mundo gostaria de uma vaga. Depois de centenas de currículos e uma semana de entrevistas online, sobraram apenas 5 nomes e o dele estava no topo da lista. Ele sabia disso porque uma das funcionárias deixou escapar em um e-mail que o currículo dele era o perfeito para aquela vaga. Ele leu aquilo umas 10 vezes e começou a tratar aquela entrevista como se fosse um degrau que ele já havia subido. O táxi parou na frente da empresa, um prédio enorme, todo de vidro, que refletia o sol da manhã. Ele já desceu do táxi irritado. Trânsito, atraso, nervosismo, todo misturado. Na entrada, o porteiro pediu o documento. Ele achou desnecessário, respondeu seco e nem olhou para a cara dele. Enquanto ele esperava a liberação do crachá, acendeu um cigarro do lado de fora e, quando terminou, jogou a bituca de cigarro no chão sem pensar 2 vezes. Foi nesse momento que ele reparou em um senhor de uniforme azul varrendo a calçada. Tinha os cabelos grisalhos, a postura um pouco curvada, daquelas de quem trabalha em pé há anos. André nem olhou para o rosto do senhor, só apontou a bituca no chão e disse: "Pode recolher." O senhor, por um momento, levantou os olhos, deu um sorriso com um jeito calmo e respondeu: "Sim, senhor." Minutos depois, chegou um outro candidato. Roupas mais simples, uma pasta velha com os cantos já gastos e um sapato surrado, mas limpo. Passou pelo porteiro, o cumprimentou pelo nome, passou ao lado do faxineiro e cumprimentou, como se cumprimenta um amigo. Quando o saco de lixo rasgou ao lado da lixeira, espalhou o papel para todo lado e ele não pensou 2 vezes. Se ajoelhou no chão e começou a juntar os papéis. Ele nem perguntou se ele precisava de ajuda. Simplesmente ajudou. André observou a cena de longe, com um olhar arrogante. Que sujeito estranho, tentando ajudar quem não decide nada. Mas o que ele não fazia ideia era o quanto aquela frase iria voltar para assombrar o dia dele. Eles foram levados para uma sala de espera. 5 candidatos sentados em cadeiras de couro, esperando ser chamados. E foi ali que eles começaram uma conversa. Trocaram currículos, experiências, formações. E então, o orgulho do André resolveu se mostrar por inteiro. André sorriu. Sorriu dizendo: "Vocês são bons, mas essa vaga já é minha." Um dos candidatos, o mais jovem da sala, respondeu com educação: "Boa sorte a todos nós." André novamente sorriu: "Boa sorte, vocês vão precisar." Ninguém sorriu com ele e o silêncio deixou o clima ainda mais pesado do que já estava. Uma psicóloga entrou na sala, se apresentou e explicou as regras.
eles tinham que fazer uma dinâmica em grupo. Eles tinham um problema fictício para resolver juntos em 15 minutos. No papel, era um teste de trabalho em equipe, mas na prática virou um palco para o ego do André. E quando os outros tentavam participar, André interrompia. Falava com voz mais alta que todos, ignorava todas as sugestões que não vinham dele. Ele queria deixar claro o tempo todo quem era o mais inteligente da sala. E quando o candidato mais simples, aquele da pasta velha, quis apresentar uma ideia, ele cortou, antes mesmo que ele terminasse a frase. Bobagem, deixa isso para quem sabe resolver. O candidato se recuou e ficou quieto o resto da dinâmica. André se sentiu vitorioso. Achou que realmente havia vencido aquela etapa também. A dinâmica terminou. A psicóloga pediu alguns minutos e saiu da sala. Os candidatos ficaram ali, em silêncio, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Foi então que a porta se abriu novamente. Um homem de terno entrou primeiro. Sério, com andar firme, do tipo de homem que costuma estar no comando de qualquer empresa. E logo atrás dele entrou outra pessoa. André levou alguns segundos para reconhecer o uniforme azul. Era o faxineiro, o mesmo da calçada. Ele achou por algum momento que ele estivesse vindo limpar a sala para a próxima etapa. Mas o que aconteceu depois não fazia o menor sentido. Os diretores da empresa, que estavam alinhados na parede do fundo, se levantaram um a um e cumprimentaram o faxineiro com um aperto de mão respeitoso. E o jeito que eles chamaram o faxineiro gelou o estômago de André. Bom dia, Dr. Augusto. A sala inteira ficou em silêncio. André, tentando entender, olhou para os lados, pensando que fosse uma brincadeira. Mas não era. O homem de uniforme azul levantou a mão no peito e tirou o crachá de manutenção e limpeza que estava pendurado ali. Ele olhou para todos os candidatos, um por um, antes de dizer: bom dia, meu nome é Augusto e eu sou o fundador dessa empresa. Ele fez uma pausa para que todos entendessem a informação. Há 15 anos, antes de abrir o meu primeiro negócio, eu também fui faxineiro em uma empresa parecida com essa. E eu nunca esqueci como é ser invisível para as pessoas que acham que já chegou lá em cima. Desde que eu fundei essa empresa, antes de contratar qualquer gestor, eu mesmo faço uma pergunta, na prática e não no papel. Como essa pessoa trata quem aparentemente não tem nada a oferecer em troca? Ele olhou para o André quando disse a seguinte frase: porque currículo eu ensino, competência eu desenvolvo, mas caráter é algo que ninguém consegue fingir por muito tempo. Dr. Augusto começou a falar de cada candidato, sem consultar papel algum, tudo de memória. Ele sabia exatamente como cada um deles tinha tratado o porteiro na entrada, a recepcionista no balcão, o segurança no elevador e o faxineiro na calçada. Ele sabia de tudo, de cada gesto, de cada olhar e de cada frase que o André achou que ninguém estava ouvindo. Dr. Augusto parou na frente do André e disparou: seu currículo realmente é impressionante. Talvez tenha sido o melhor currículo que nós recebemos durante o ano todo. Por um segundo, André sentiu o coração acelerar. Achou que aquilo era o início de um elogio,
Dr. Augusto deu uma pausa e completou: mas você falhou na primeira etapa da entrevista, a única etapa que não se pode ser estudada e nem ensaiada: o respeito. Ele se lembrou da bituca do cigarro, do pode recolher sem olhar na cara do faxineiro, do boa sorte que vocês vão precisar e dele cortando cada fala de quem estava ali só tentando ajudar. Cada gesto pequeno que André achava sem importância agora voltava como um eco na cabeça dele. Dr. Augusto se virou então para o candidato da pasta velha e do sapato surrado. O rosto dele se transformou com um sorriso. Você talvez não tenha o melhor currículo da sala, mas foi o único que tratou todas as pessoas exatamente da mesma forma, do começo ao fim. Você não sabia quem aqui dentro tinha o poder de decisão. Resolveu então tratar todo mundo do mesmo jeito. E é exatamente uma pessoa assim que eu quero liderando uma equipe na minha empresa. Dr. Augusto estendeu a mão. A vaga é sua. O candidato ficou paralisado por um instante sem acreditar. Apertou a mão do Dr. Augusto, visivelmente emocionado, e gaguejou um muito obrigado. E o André ficou ali, sentindo o chão se abrir debaixo dele. Naquele momento, pela primeira vez, André tinha aprendido algo que MBA nenhum havia ensinado. Ele tinha perdido a vaga de emprego muito antes de entrar na sala de entrevista. Ele tinha perdido no momento em que ele jogou a bituca de cigarro no chão e disse: pode recolher, sem ao menos ter olhado para quem estava do outro lado. Ele saiu daquele prédio envergonhado, mas não era vergonha de ter perdido a vaga, era vergonha de ter descoberto ali quem ele realmente era quando ninguém estava olhando. Nos meses seguintes, André tentou mudar, voltou a estudar, se preparar e buscar novas oportunidades, mas principalmente aprendeu a fazer uma coisa que ele nunca levou a sério: tratar todos com respeito, e não porque tivesse alguém olhando, mas porque deveria ser assim sempre. Porque existem entrevistas que acontecem todos os dias na nossa vida. Na fila do banco, no trânsito, no caixa do supermercado, e na maioria das vezes nós nem percebemos que estamos sendo avaliados. A verdadeira grandeza de uma pessoa não está no cargo que ela ocupa, está na forma que ela trata as pessoas que não podem lhe oferecer vantagem alguma. Educação abre portas, a competência conquista a oportunidade, mas é o caráter que determina quanto tempo nós permanecemos nela. E vocês? Como é que vocês tratam as pessoas que passam na vida de vocês e que não têm nada para oferecer? Pessoal, e essa foi mais uma história que nós recebemos para compartilhar com vocês. E se vocês se identificarem e gostaram da história, deixa o like, comenta e se inscreva no nosso canal. E se você também tem uma história e quer que eu conte, é só mandar no nosso e-mail. A sua história pode ser a próxima. Até mais, pessoal!